Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero agradecer a vocês a presença, agradecer a vocês aí pela oportunidade de poder darem atenção aos raciocínios, às análises que nós fazemos aqui, que nós trazemos, as reflexões. E eu agradeço aí a você por compartilhar, por dar o like, comentar e estar aqui conosco. Bem, a reflexão que eu gostaria de trazer está baseada principalmente aqui no texto de Mateus, capítulo 15, versículo 14, que diz: Não se preocupe com eles, guias cegos é o que eles são, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então o texto fala claramente aqui, Jesus apontando para os instrutores, os versados na lei, os fariseus, líderes, dos escribas, saduceus, que oprimiam o povo com suas doutrinas, com suas ideias, com as suas regras talmúdicas, e violavam o espírito da lei, colocando fardos pesados em cima do povo com regras absurdas. Jesus disse que esses homens eram como guias cegos. E o que acontece quando um guia cego? Quando um cego guia outro cego, ambos não sabem para onde vão, portanto estão fadados a cair num buraco. Foi exatamente o que Jesus disse. Baseado nesse contexto, então nós podemos aqui fazer uma recapitulação, principalmente você, se você for membro de uma denominação religiosa, em especial aquelas que são norte-americanas, como eu já fiz parte, principalmente da organização Torre de Vigia, por cerca de 30 anos, então vou me referir a algumas doutrinas e alguns ensinamentos desta. Mas o mesmo princípio pode se aplicar a qualquer outra denominação religiosa, qualquer outro líder religioso que se apresente como sendo o porta-voz de Deus na terra, aquele por meio de quem, se você não estiver associado a ele, você não tem chance de vida eterna. Você só pode aprender a verdade se estiver ligado a essa pessoa, a esse grupo, a esses líderes, a esta ou estas organizações religiosas. Então, tais características absolutistas refletem justamente o que Jesus chama de guias cegos. Por quê? Porque Jesus disse que o único caminho que conduz ao Pai, e portanto à vida eterna, é Ele, Cristo. João 14,6, que a gente cita aqui diversas vezes. Bom, então, remontando lá a organização Torre de Vigia, vamos usar como exemplo, você pode aplicar aí à sua organização esses exemplos. Por exemplo, quando eu adentrei na organização Torre de Vigia, e são verbetes, são slogans, são jargões utilizados, que quem está na organização Torre de Vigia está na verdade. Por isso diz assim, ele abandonou a verdade. Quer dizer, ele saiu da organização Torre de Vigia. Ele entrou na verdade, quer dizer, ele passou a ser membro da Sociedade Torre de Vigia. Ele nasceu na verdade. São aqueles que nascem em lares de pessoas que são membros da Sociedade Torre de Vigia. Ele está andando na verdade. Quer dizer o quê? Que ele está aplicando todas as regras e acreditando em todas as doutrinas ensinadas pela organização Torre de Vigia. Então, verdade, o termo verdade aqui, é absorvido pelos membros da Sociedade Torre de Vigia como sendo o conjunto das suas regras, dos seus dogmas, e está ali servindo como membro, fielmente obedecendo aos ditames do seu corpo governante, que é a matriz que lidera essa organização, está sediada lá nos Estados Unidos, desde 1870, na fundação dessa organização, que já tem cerca de 150 anos de existência. Durante todo esse período, o termo verdade vem sofrendo, assim, uma perturbação de significado. Por quê? Porque lá no passado, por exemplo, quando eu entrei, as verdades que eu aceitei como verdades e preguei e ensinei para as pessoas, hoje já não são mais verdades. Já foram substituídas por outras verdades e, portanto, passaram a ser mentiras. E o pior de tudo é que uma pessoa, por exemplo, que não aceita hoje o que é considerado verdade, é considerado um apóstata, inimigo de Deus e alguém merecedor de ser destruído no Armagedon. Porém, essa verdade que ele está rejeitando hoje, amanhã poderá, e naturalmente acontece isso com grande frequência, se tornar uma nova mentira. E, portanto, são aqueles que estão ensinando falsidades, como se fossem verdades. E nós fizemos isso. Eu ensinei, por exemplo, enquanto membro da organização Torre de Vigia,
inúmeras falsidades, como se fossem verdades vindas da Bíblia. Batia na porta das pessoas e dizia, olha, por exemplo, né, a separação das ovelhas e dos cabritos se dará assim, nos estudos bíblicos que a gente utilizava, as publicações, o livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, ó, a verdade que conduz à vida eterna. Mais de 90% das doutrinas ensinadas nesse livro, dos anos 60 e 70, já foram descartadas, já não são mais verdades. Depois desse livro, nós usávamos o livro nos anos 80, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Diversas daquelas verdades, como a da geração que não passará, os habitantes de Sodoma e Gomorra, de Nínive, serão ou não ressuscitados, todas aquelas coisas ensinadas ali, já caiu por terra, já não são mais verdades. Quantas pessoas eu ensinei, dirigindo estudos bíblicos, ensinando aquelas chamadas verdades que hoje são mentiras. E se eu fosse ensinar hoje lá na Organização Torre de Vigia, eu seria considerado um apóstata. E se lá no passado eu tivesse rejeitado aquelas doutrinas como se fossem mentiras, eu também seria considerado um inimigo de Deus, inimigo da verdade. Vai guardando esse raciocínio, porque nós vamos chegar numa publicação fantástica que mostra justamente uma decisão que nós devemos tomar, todos devem tomar, à base de uma reflexão sadia, fria, cartesiana, analítica. Outras verdades que depois desse livro Poderá Viver para Sempre, nós utilizávamos o livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. E é interessante que a base principal desse livro era o texto de João 17, versículo 3, que na época era aplicado assim. E conhecerão a ti, como é que é? João 17, 3. A vida eterna significa, isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Depois a tradução do Novo Mundo mudou esse ensinamento em 2015. E a fraseologia ficou, isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, antigamente se falava de absorver conhecimento, de aprender muito sobre Deus. Aqui já se fala de conhecer a Deus. Não significa simplesmente ter um cabedal de informações a respeito da pessoa, mas sim conhecer aquela pessoa como ela de fato é, a sua personalidade. Então, a terminologia modificou. A fraseologia parece a mesma, mas o significado mudou totalmente. Muitas das verdades que eram ensinadas, verdades entre aspas, no livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, que eu utilizei por muito tempo para dirigir diversos estudos bíblicos, já não são mais verdades, já deixaram de ser verdades. Depois desse livro veio o outro, o que a Bíblia realmente ensina. Eu também utilizei muitas vezes, batendo de casa em casa, fazendo estudos bíblicos domiciliares, ensinando para as pessoas aquelas chamadas verdades como se fossem verdades, mas que com o passar do tempo vieram a ser consideradas mentiras. Nossa vida girou em torno de muitas crenças, de muitas doutrinas, nossas expectativas, a ideia sobre o fim, a grande tribulação, até julgamentos que muitos de nós fazíamos, dizendo quem era ovelha, quem era cabrito, quem ia ser ressuscitado. Fulano morreu desassociado, não tem esperança de ressurreição. Quem morrer antes da grande tribulação ainda pode ser ressuscitado, mas quem morrer durante a grande tribulação não será ressuscitado. Tratávamos assim, julgávamos assim, até mesmo parentes nossos que não eram membros da Torre de Vigia, chamando-os de mundanos e descrentes, independente deles terem suas crenças ou não, porque nós sempre nos considerávamos superiores, porque estamos na organização verdadeira, a nossa salvação está garantida. Estávamos na arca de Noé, odierna, moderna, né? Que foi prefigurada, é assim que era ensinado lá nos dias de Noé. E foi ensinado então que assim como a porta foi fechada da arca, né, por Jeová, e portanto ninguém mais poderia entrar, da mesma forma na grande tribulação, a porta da arca de salvação, que seria a torre de vigia, seria fechada. Não importa o quanto as pessoas tentassem ter estudos bíblicos, tentassem aprender mais, elas não poderiam mais ser salvas, porque a oportunidade foi fechada, a porta da arca foi fechada. Mas todas essas verdades que nós ensinávamos, hoje já não são mais verdades. Por exemplo, nas últimas reuniões que teve aí no broadcast, reunião anual, congresso, diversas dessas doutrinas já morreram. Até pouco tempo, alguns comentavam aqui até o ano passado no meu canal, dizendo, né, a porta da arca vai fechar e você não vai ter mais chance. Tadinho.
Esses que falaram isso me julgando, agora que eu viro membro do corpo governante fazendo um discurso totalmente diferente, vão ter que mudar seus conceitos. Por quê? Porque aquela verdade que eles acreditavam já não é mais verdade. Resumindo, só é verdade aquilo que o corpo governante diz em determinado período, até o momento em que ele mude. Para trás se tornou mentira, no presente, enquanto eles não mudar, deve ser entendido como verdade, e a partir do momento que eles mudem, e aí então a nova luz passa a ser a nova verdade, e o restante anterior deve ser esquecido. E aí eu trago a pergunta que está na publicação que eu citei, que é a brochura É Esta Vida, Tudo Que Há, de 1974, lá na página 46. Tem um parágrafo que diz assim, que o Deus da verdade odeia a mentira e não considerará com favor os que se apegam a organizações que ensinam a falsidade. Então, quantos de nós estivermos apegados a uma organização, eu digo essa como exemplo, mas tem muitas outras, né? Então vou falar dessa porque eu conheço, a organizações religiosas que ensinam falsidades, ensinam ideias e doutrinas de homens, como se fossem vindas de Deus. E aí tem uma pergunta, um raciocínio, aliás, no final, que diz assim, desse parágrafo. Realmente, gostaria mesmo de se associar com uma religião que não o tratou com honestidade? Para piorar ainda mais, os membros do corpo governante, a liderança dessa organização, ainda tratam os irmãos com um desrespeito tão grande, e o que me dá pena, e ao mesmo tempo nojo de ver, é que o pessoal aplaude e ri, feliz por serem tratados como trouxas. Nos últimos discursos aí feitos pelo membro do corpo governante, falando dessas mudanças sobre a vinda de Jesus na grande tribulação, quem vai ser ressuscitado e quem não, eles ainda riem da cara dos irmãos, dizendo que os irmãos não devem acreditar. Você ensinava assim, né? Mas não é mais assim não. E aí todo mundo ri, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo ser tratado como um idiota. Digo, idiota no termo clínico da palavra. Ser tratado como alguém desprovido de desenvolvimento intelectual, de capacidade de raciocínio. E o pessoal abraça e aceita isso de uma forma espantosa, assustadora. E aí, para lembrar aqui, o que esses líderes religiosos devem aguardar, e qualquer um que se arvora em querer ser um instrutor, representante de Deus na Terra, injetando suas doutrinas, suas ideias, sua teologia, a sua visão das coisas, não deixando que a palavra de Deus fale meramente por si mesma, por meio do Espírito Santo, mas enxertando suas próprias visões como se fossem verdade absoluta. Jesus diz aqui em Mateus capítulo 23 o seguinte: Jesus disse então à multidão, às multidões e aos seus discípulos: os escribas e os fariseus se sentaram no lugar de Moisés. Recentemente eu trouxe um vídeo mostrando que o corpo governante, por exemplo, se arvora em dizer que eles são como Moisés. Porém, Moisés apresentou credenciais da sua designação como profeta. Já o corpo governante simplesmente disse: eu fui designado em 1919. Portanto, sou igual a Moisés, ninguém pode me questionar. E aí Jesus diz: eles se sentaram no lugar de Moisés. Portanto, façam que cumpram tudo o que eles dizem a vocês, mas não ajam como eles, pois falam, mas não praticam o que dizem. Então, tudo o que alguém ensina, que realmente é o que está escrito na Bíblia, nós devemos cumprir o que a Bíblia diz, sempre. Não importa quem diga. A Bíblia diz isso, estamos seguindo porque a Bíblia diz, não porque foi fulano que falou. Mas as ações deles, o comportamento deles, isso nós não podemos, diz Jesus aqui, seguir. Aí diz mais no 4, amarram cargas pesadas e as põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos nem a movê-las com o dedo. E é o que esses líderes malandros fazem. Os irmãos trabalham como escravos, constroem prédios, salões de assembleias, filiais pelo mundo afora, salões do reino, com seu suor, com seu dinheiro, com seu tempo, abrem mão de um monte de outras coisas, só para depois eles ir lá e vender, se apropriar, porque tudo passa para o CNPJ da empresa, da organização religiosa, e depois eles vendem sem dar satisfação, engordando ainda mais os seus cofres, o seu poder monetário.
além das regras e doutrinas que privam as pessoas de ter uma vida digna, uma vida realmente prazerosa. Eles são obrigados a fingir que são felizes, fingir que estão satisfeitos, fingir que estão alegres, quando na verdade por dentro eles estão esgotados, deprimidos, sofrendo, tomando remédio controlado, com ansiedade, crise do pânico, tudo por causa do controle abusivo psicológico que esses homens impõem sobre os seus membros. Versículo 5. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens, pois ampliam as caixinhas dos contextos que usam como proteção e alongam as franjas das suas roupas. Gostam do lugar mais destacado, dos banquetes, dos primeiros lugares de assentos nas sinagogas, dos cumprimentos nas praças públicas, de ser chamado de rabi pelos homens. E é o que esse corpo governante faz. Vira e mexe, toda hora, em todas as publicações praticamente, eles fazem questão de dizer que eles são o corpo governante, eles são o escravo e fiel discreto, todo mundo tem que seguir e obedecer a eles. Eles fazem questão de serem aplaudidos pelas pessoas, de serem tratados como os reis, e eles mesmos se autotitulam os governantes. No entanto, Jesus diz: mas vocês não sejam chamados rabi, pois um só é o seu instrutor, e todos vocês são irmãos. Além disso, não chame a ninguém na terra de seu pai, pois um só é seu Pai celestial. Nem sejam chamados de líderes, pois um só é o seu líder, o Cristo. Mas o maior entre vocês tem de ser o seu servo. Quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão a caminho para entrar. E esse corpo governante, por exemplo, da torre de vigia, esses falsos profetas, charlatães, falsos instrutores, usurpadores do lugar de Cristo, que se auto-intitulam substitutos de Cristo, não entram, não adoram a Deus da forma como está na Bíblia, não seguem a Cristo como líder, como a Bíblia ensina, e nem deixam os outros seguir, porque ensinam doutrinas falsas. Por exemplo, ensinam que apenas 144 mil é que são os irmãos de Cristo, apenas 144 mil são o trigo, apenas 144 mil são os filhos de Deus, e apenas esses podem e devem comer e beber dos emblemas. Todos os outros simplesmente, simbolicamente, repudiam, renegam o sacrifício de Jesus. Não obedecem ao que Jesus falou: persistam em fazer isso em memória de mim, comer e beber dos emblemas. Mas eles seguem as ordens do corpo governante, que não querem que ninguém faça isso. Eles não entram e também impedem que os outros entrem. Por isso, eu posso usar as palavras de Jesus aqui, porque é a autoridade dele falando. Ai de vocês, membros do corpo governante. Todos vocês, Jesus garantiu aqui que vocês vão receber um ai. A recompensa de vocês está guardada, vai chegar. E todos os membros da organização Torre de Vigia ou de outras seitas de controle reflitam sobre essa pergunta. Realmente gostaria mesmo de se associar com uma religião que não o tratou com honestidade? Eles chegam ao ponto de dizer que não precisam pedir desculpas pelas mudanças doutrinárias. Por 12 anos ensinando que transplante de órgãos era canibalismo e desagradava a Jeová. Quantas pessoas tiveram suas vidas ceifadas, sequeladas? Quantas famílias foram afetadas por essa doutrina? Essa apenas. E quantas outras doutrinas que com o passar do tempo eles dizem que tiveram um ajuste, que Jeová ajudou a entender, que um olhar mais atento no texto os fez refletir melhor, e agora aquilo tudo que era condenado agora é permitido. Ou tudo aquilo que era considerado um pecado, considerado algo que desagradava a Jeová, que levava as pessoas a ter um sentimento de culpa, na verdade não precisava nada disso. Realmente gostaria de se associar com uma religião que não te tratou com honestidade? Reflita sobre isso. Muito bem, agradeço a atenção de vocês a mais esse vídeo. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.